Seria a Igreja Católica Romana a verdadeira Igreja de Jesus Cristo? Teria ela sido fundada por Jesus e pelos seus apóstolos? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? A Igreja Católica Romana declara que a sua origem é a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo em aproximadamente 30 anos da era cristã. Ela proclama a si própria como a igreja pela qual Jesus Cristo morreu, como a igreja que foi construída pelos apóstolos. Seria essa a verdadeira origem da Igreja Católica? A Bíblia não nos dá nenhuma informação sobre esse assunto. Mesmo fazendo uma leitura minuciosa do Novo Testamento, podemos observar que a Igreja Católica não tem sua origem nos ensinamentos de Cristo ou de seus apóstolos, pelo menos com esse nome. No Novo Testamento não há nenhuma menção a respeito da veneração de Maria, de sua virgindade perpétua ou de sua ascensão ao céu, ou de seu papel como mediador entre Deus e os homens. Não há nenhuma menção sobre o batismo de bebês ou da existência do purgatório. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que a história diz sobre a origem da Igreja Católica. Segura aí! Olá, eu sou o pastor Adilson do Polêmicas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, eu quero te convidar a deixar aquele like abençoado e a se inscrever no nosso canal. De acordo com os historiadores cristãos, podemos observar que durante os primeiros 280 anos da história cristã, o cristianismo foi banido pelo Império Romano. Período esse que os cristãos foram terrivelmente perseguidos. Todos os que professavam a fé em Jesus Cristo eram capturados e brutalmente executados. Isso só mudou com a conversão do imperador Constantino, que legalizou o cristianismo, pelo Edito de Milão em 313, desculpa. No ano de 325, Constantino proclamou o Concílio de Nicéia, que era uma tentativa de unificar o cristianismo. Para Constantino, o cristianismo seria a religião que poderia unir o Império Romano, que naquela época começava a se fragmentar e a se dividir. Com isso, Constantino abraçou parcialmente a fé cristã, tornando-a oficial, porém permitindo que seus adeptos continuassem com seus credos pagãos e práticas antibíblicas, pois os romanos eram politeístas. Então, a igreja cristã que Constantino promoveu foi uma mistura do verdadeiro cristianismo com o paganismo romano. Constantino achou que como o Império Romano era tão grande e poderoso, nem todos os pagãos iriam abandonar suas crenças religiosas e abraçar o cristianismo. Então ele permitiu e promoveu a cristianização de crenças pagãs, que ganharam uma nova identidade com o cristianismo. Somente a partir daí passou a ser usado o termo Igreja Católica, ou seja, Igreja Universal, que vem das palavras gregas kata, que significa juntos, e da palavra holos, que significa todos. Isto é, todos juntos ou universal, aquele que abrange tudo e reúne todos. Assim diz o antropólogo e especialista da história das religiões, Benedito Miguel Ângelo Perrini Gil, da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista. Com isso dá a entender que a intenção de Constantino era promover uma igreja que abrange tudo e todos, dando origem ao ecumenismo, que é uma mistura de várias crenças. Entre essas crenças destacava-se o culto a Ísis, que era considerada deusa-mãe no Egito. E uma das estratégias do cristianismo romano foi substituir Ísis por Maria. Muitos títulos que eram atribuídos a Ísis foram ligados a Maria, entre eles Rainha dos Céus e Mãe de Deus, etc. A primeira indicação clara da Mariologia católica ocorreu nos escritos de Origem, que viveu em Alexandria, no Egito, onde se adorava a deusa Ísis. Uma das características do suposto cristianismo romano era dar uma grande abertura aos cultos dos povos que eram conquistados por eles, de modo que essa religião, considerada católica romana, sempre teve mudança nos seus cultos e nos seus deuses. Durante a época imperial, os cultos mais importantes eram o culto a Júpiter, a Juno e a Minerva. Os romanos também eram adeptos do mitraísmo. O mitraísmo foi uma religião do Império Romano, do 1º ao 5º século depois de Cristo, que foi muito popular entre os romanos, em particular entre os soldados romanos. E ela foi também possivelmente
a religião de vários imperadores romanos. Mesmo que jamais tenha sido dado ao mitraísmo um status oficial do Império Romano, ela foi de fato a religião oficial, até que Constantino e imperadores romanos, que o sucederam, substituíram o mitraísmo pelo cristianismo. Uma das principais características do mitraísmo era a refeição sacrificial, que envolvia comer a carne e beber o sangue de um touro. Mitras, o deus do mitraísmo, ele estava presente na carne e no sangue do touro. Quando consumido, concedia salvação àqueles que tomavam parte da refeição sacrificial, que seria uma teofagia, né? Comer o próprio Deus. O mitraísmo também possuía 7 sacramentos, que faz com que a semelhança entre o mitraísmo e o catolicismo romano sejam numerosas, que não podemos nem ignorar. Constantino e seus sucessores encontraram um substituto muito fácil para a refeição sacrificial do mitraísmo no conceito da ceia do Senhor, comunhão cristã. Infelizmente, alguns cristãos primitivos já haviam ligado o misticismo à ceia do Senhor, rejeitando o conceito bíblico de uma refeição adorativa e rememoração da morte e sangue derramado por Jesus Cristo. A romanização da ceia do Senhor completou a transição para a consumação sacrificial de Jesus Cristo, agora conhecido como Eucaristia. Portanto, o cristianismo puro e imaculado só existiu antes da conversão de cristianismo, mesmo com as perseguições e execuções dos seguidores de Jesus Cristo. Constantino, quando através do Concílio de Nicéia oficializou o cristianismo, ele tornou universal, surgindo então o termo católico, que vem da união de duas palavras gregas, como eu já disse, kata, que significa junto, e olos, que significa todos, que resumindo significa o que abrange tudo e reúne todos, que hoje conhecemos como o ecumenismo ou catolicismo. Com isso concluindo que a Igreja Católica, que só surgiu no ano 325 d.C., a Igreja começou a usar o nome de católica pela primeira vez por Santo Inácio de Antioquia, quando ele disse: onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.